Alô, amigos e amigas, esse é o programa Cidadania, que está fazendo a cobertura do seminário Caminhos para a Inovação 2013, a ciência no futuro da saúde e dos esportes. O tema que vamos abordar aqui está relacionado às dificuldades inerentes à formação de novos professores, que pode nos causar ou nos custar um grave preço no futuro. Quem vai abordar esse tema para nós é o professor Jaime Martins de Santana. Ele é decano de pesquisa e pós-graduação da Universidade de Brasília e conselheiro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a quem dou as boas-vindas. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui. Olá, Beto. O prazer é todo meu. Bom, uma coisa que está assim, sendo muito discutida é que a inovação em ciência e tecnologia ela pode trazer uma série de benefícios. É evidente que sim. Mas nós temos certas defasagens entre a aplicação das novas tecnologias, sobretudo quando a formação de novos professores, que é um tema que o senhor aborda e abordou nesse seminário também, está em descompasso com as reais necessidades. Onde é que está localizado o problema? Beto, nós temos vários problemas. Eu queria começar dizendo que o Brasil tem pouca cultura de fazer inovação. Então a gente precisa de implantar essa cultura. De qualquer forma, o Sistema Brasileiro de Ciência e Tecnologia, ele é muito recente. O CNPq foi criado em 1953. A CAPES, mais ou menos nessa época também. Então, esses são os marcos de fomento à pesquisa, pós-graduação e à formação de docente em nível de mestrado e doutorado no país. Então, nós somos novos. Mas isso não é uma desculpa para a gente continuar desse jeito. Uhum. Outro fator é que, para fazer inovação, a gente tem que ter uma ciência forte. Uma ciência básica, consolidada, com as instituições de pesquisa que funcionem muito bem, né? E com pessoas com uma formação diversificada. E isso começa lá na educação de base. Por exemplo, como é que a gente ensina uma criança a gostar de ciência e tecnologia? Uhum. E quando a gente fala ciência, a gente quer falar em ciência em todas as áreas. Muita gente tem uma impressão errada porque pensa que inovação é só para engenharia, saúde, medicina, biologia, física, matemática, computação. Mas não é verdade. Abrange todas as áreas. Todas as áreas do conhecimento, antropologia, sociologia, economia, administração, contabilidade, todas as áreas. Não é só no campo das exatas. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Bom, como é que a gente ensina uma criança a gostar de ciência e tecnologia? O professor que cuida da criança entre os 6 e os 11, 12 anos de idade, é o primeiro a transferir para a criança o conhecimento que existe, claro, naquela linguagem necessária para uma criança, para que ela entenda a importância disso na vida. Né? Como é que a ciência é produzida, como é que a tecnologia é feita a partir da ciência, qual é a importância daquilo. Né? E para isso ela precisa de criar uma linguagem. E a linguagem é feita principalmente pelo português, que precisa ser bem ensinado, e pela matemática, que precisa ser bem ensinada. A julgar por revelações recentes sobre algumas redações no Enem, ou mesmo considerando as estatísticas, que melhoraram no ensino básico, mas ainda apresentam uma taxa de reprovação e até de êxito educacional muito forte, né? O que isso representa para lá, mais tarde, a gente ter capacidade de... Representa um grande gargalho, um grande empecilho. Por quê? Se nós formamos jovens que não sabem português e não sabem matemática, ou seja, têm uma deficiência grande de entender e de transmitir o que pensa, e de entender química, biologia, física, por conseguinte, nós estamos colocando na universidade brasileira pessoas despreparadas para poder entender bem o que é ciência e tecnologia e se formar bem e ser um cientista sólido. E, evidentemente, ter a consciência e a intenção de trabalhar para a inovação, que é como a gente transforma conhecimento em riqueza e qualidade de vida para a população.
né? No final das contas, em linguagem bem simples, inovação é isso. Como eu pego um conhecimento e transformo esse conhecimento em um medicamento, por exemplo, né? Bom, e aí nós temos um problema sério, porque, na verdade, nós estamos formando professores também com deficiência, porque ele não ensina corretamente. E aí está o ponto. Hoje, por exemplo, numa palestra que eu participei aqui, eu mostrei uma foto de um colégio na cidade de Caxambu, Minas Gerais, onde eu fui para o congresso e vi um colégio de criança, o prédio mais bonito da cidade. Onde eu nasci, também os prédios mais bonitos da cidade são as escolas, em Guaraci, no interior de São Paulo. Hoje, as escolas são como? São os piores prédios que tem. Teto baixo, janela curta, calor, barulho, sujeira. A escola do ensino médio se tornou, no Brasil, salvo exceções, evidentemente, mas nós estamos trabalhando com exceção, um ambiente desagradável. São ambientes, muitas vezes, pavorosos. Pavorosos, mais do que isso. Então, o professor não tem segurança para trabalhar, o aluno fica inquieto, né? Ele não tem as condições de tranquilidade, de paz, né? De um mínimo de conforto para poder aprender. O que ele faz? Ele transforma aquele ambiente num ambiente hostil para ele, e ele quer sair rapidinho da escola. E o professor também. E o professor nosso, além de ser mal formado, ele é mal remunerado, né? Ele não é valorizado pela população, nem pelo governo, nem por ninguém. Ele é marginalizado também. Então, todo o sistema básico, que é absolutamente importante e a porta mais importante para a inovação, porque está na formação básica, fica desfeito. Então, nós precisamos de refazer tudo isso. E não é fácil, mas é possível fazer. Basta decisão política. Ora, ainda que nós tenhamos uma melhoria nos mecanismos de financiamento da educação, inclusive da educação básica, né, virá reforço aí a partir do que o pré-sal poderá, quando começar a produzir, daqui a 5 anos, 6 anos, né? Só que aí tem um outro problema. Em alguns países mais avançados, mesmo aqui no Uruguai, o ensino já está todo em forma de tablets. E no Brasil nós temos uma dificuldade muito grande, muitas vezes são livros já antigos no seu formato, na sua pedagogia. Como é que o senhor comenta isso? A produção de um livro, texto, demora tempo, até ele ser publicado, e quando ele é usado pelos alunos, né, pelos professores, ele já está velho. Porque o fluxo de conhecimento, a aquisição de novos conhecimentos no mundo todo é tão grande, que o livro hoje, nessas áreas, não pode ser mais um livro dos tempos antigos. Ele precisa de ser renovado e mudado praticamente mês a mês. E aí que vem a importância dos tablets. Porque nos tablets, os autores podem fazer mudanças online, os professores podem propor exercícios, corrigirem exercícios e dar uma aula mais colorida, no sentido do interesse do aluno. Hoje em dia, o aluno que joga um videogame, ou que vê na televisão um programa espacial, vendo aqueles planetas todos, ou um filme que trata dessas coisas, ele não quer mais ver isso num quadro negro com giz. Aquilo fica muito desagradável para ele e para o professor também. Mas os professores estão sendo formados como? Sem tecnologia da informação, ou com muito pouco. Mal sabe entrar na internet, visitar um site ou outro, acabou. Ele não sabe trabalhar na interação. Ele não sabe escrever, publicar, corrigir, interagir com os alunos. Esse é um grande problema, porque não é que nem exista o tablet, porque ele não custa tão caro e nós poderíamos comprar. Mas se a gente comprar, ele vai ser usado muito mal ou não vai ser usado. Então, nós precisamos de mudar completamente a formação do professor hoje em dia. E aí não é só o professor dos primeiros anos. É o professor também que vai trabalhar com o ensino de matemática, de português, de ciências, de química, de física, de filosofia, de antropologia, todos, né? Sem exceção. Se o Brasil não fizer como outros países estão fazendo, investir pesado em tecnologia da informação, formar professores treinados para isso, para interagir com a garotada, nós vamos ficar absolutamente para trás. Não tem como. Um outro tema que o senhor tem manifestado também uma preocupação em relação a ele é a questão dos marcos regulatórios, né? Nós estamos falando de inovação,
aplicada em ciência e tecnologia, claro. Mas, para isso, os marcos regulatórios parecem não diferenciar, né, que quando um poder público, uma escola, universidade, uma instituição de natureza técnico-científica vai fazer uma licitação, ela tem que enfrentar as mesmas condições como se estivesse comprando tijolo, manilha, paralelepípedo. Em relação à ciência, em relação à tecnologia, são objetos de natureza absolutamente diferente. Deveria, portanto, haver uma diferenciação. O que deveria ser feito para que não houvesse o rebaixamento e, portanto, um prejuízo da inovação técnico-científica? Beto, esse é um ponto extremamente importante e tem que ser tratado com muita seriedade, muito cuidado para que seja bem feito. Porque o Estado brasileiro, que fez muito bem, avançou muito nos mecanismos de controle de gastos públicos. Uhum. Por exemplo, nós temos vários órgãos de controle que são muito bem aparelhados, as pessoas são muito bem informadas, caso, por exemplo, do TCU, da CGU e outros, né? Só que os marcos legais de funcionamento da ciência, tecnologia e inovação no país não acompanharam esse sistema de inovação e de implantação do controle. Uhum. Então, hoje, para a gente comprar um reagente para pesquisa, nós enfrentamos vários problemas. Primeiro, que a Anvisa demora demais para poder liberar, tem que passar por ela. Segundo, para comprar, você tem que entrar na Lei 8666, ou então uma variação dela que também não ajuda completamente. Ou você tem que fazer uma justificativa longa, e o procurador da instituição tem que aceitar aquela justificativa, porque se ele não aceitar também você não consegue comprar, ou então você vai para a licitação. E aí você não sabe o que compra. Uma pesquisa científica, ela é feita segundo parâmetros. Ela não pode usar um reagente hoje e amanhã usar um outro, de menor qualidade. Sim. Ou com especificações diferentes, porque vai dar tudo errado. E aí você pode perder toda a pesquisa. Altera os efeitos. Exatamente. Então, nós precisamos ser julgados pelo produto do trabalho e não por essa forma burocratizada de comprar assim como. Mais importante ainda, ou tão importante quanto, é que esse processo todo é muito demorado. Quando vai rápido, são 6 meses. E a pesquisa não pode esperar 6 meses. Ah, por que você não planejou a sua pesquisa, então, para isso? Olha, pesquisa é trabalhar com desconhecido. Eu não sei qual é o resultado que vai dar. Eu faço um planejamento, mas o resultado é outro. O que eu posso fazer? Porque se eu soubesse de antemão, não precisaria fazer a pesquisa, não é verdade? Então, por recomendação da SBPC, pedido da SBPC e várias sociedades científicas e instituições brasileiras de ciência, tecnologia e inovação, tem uma proposta de Código Nacional de Ciência e Tecnologia aqui no Parlamento. Isso talvez não seja um código, porque o código é muito duro, é muito difícil de mudar. E a ciência e a inovação são muito dinâmicas, então a comunidade está preocupada, por isso talvez isso seja um conjunto de leis. E aí nós estamos trabalhando, estamos em discussão, o deputado Cibá Machado tem sido muito simpático à ideia, tem discutido e debatido com a comunidade, para que isso seja feito da melhor forma possível. O que nós queremos, os cientistas, os pesquisadores brasileiros querem, é flexibilidade para poder trabalhar com transparência. Né? Nós não queremos de jeito nenhum fazer nada que possa ficar escondido, nada. Tudo com transparência, podemos ter um portal de transparência, tudo que é comprado fica lá, os relatórios nossos são públicos, as publicações são públicas, exceto patentes, que aí a gente tem que proteger o conhecimento, mas senão tudo é público. E aí nós queremos trabalhar mais com o resultado, porque aí nós vamos trabalhar com mais rapidez, com maior qualidade, os resultados virão com mais rapidez e melhores, e o país ganha, a sociedade ganha. Bom, aqui nós estamos falando das condições de compra, né? As licitações, os marcos regulatórios. Só que há algo que precede, né? Para poder comprar é preciso que o orçamento em inovação, ciência e tecnologia seja, de fato, sintonizado com um grau de importância estratégica para qualquer nação que tem ciência, tecnologia e inovação. No Brasil ainda é muito pequenininho. Por quê? É muito pequeno, o orçamento para ciência, tecnologia e inovação ainda é muito pequeno, porque nós não temos a cultura de fazer isso ainda. Melhorou muito nos últimos anos, realmente melhorou.
né? Hoje, por exemplo, a comunidade científica tem uma interlocução muito boa com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com o Ministério da Saúde, todos os ministérios afins, etc. Nós temos uma interlocução bastante boa, a gente não reclama disso de jeito nenhum. Mas nós reclamamos que tem pouco dinheiro para editais públicos que interessam a ciência e tecnologia no país. Vou dar um exemplo. Com o REUNE, a expansão das universidades brasileiras, nós incorporamos, a Universidade Brasileira praticamente dobrou de tamanho. Então, nós incorporamos jovens pesquisadores, doutores, com uma formação muito sólida, com grande capacidade de produção de conhecimento em todas as áreas, que não tem espaço físico, ou seja, não tem laboratórios, não tem equipamentos e não tem dinheiro. Então, essa política falhou. Ela tem que vir acompanhada de um financiamento pesado para criar uma infraestrutura para isso. Porque é principalmente nas universidades brasileiras que a pesquisa científica e tecnológica é feita. É por isso, essa é a explicação. Bom, fora isso, Beto, há um outro problema grave, talvez ainda mais grave, que é a descontinuidade do financiamento para a ciência brasileira. Uma hora você tem dinheiro, depois fica contingenciado. Uma hora você tem os editais para isso, daqui a pouco não sai ou demora. Uma pesquisa ela tem que ser continuada, ela não pode ser interrompida. O prejuízo é muito grande. E a frustração de quem faz o trabalho também é muito grande. Outra coisa importante, que é bom a gente dizer para a sociedade, que a formação de professores em níveis de mestrado e doutorado e pós-doutorado, extremamente importante para a inovação brasileira, é feita no contexto dessas pesquisas. É preciso financiar as teses e as dissertações. Isso custa dinheiro. Então, não é a pesquisa só, é a formação de gente também. E com a inovação, com o investimento no Brasil para a inovação, com esse trabalho todo que está se iniciando e daqui a pouco isso vai se instalar no país de vez, e tem que se instalar, nós não temos outra saída, é que nós temos que formar pessoas capacitadas para trabalhar nas empresas, porque as empresas precisam começar a fazer inovação. E para isso elas precisam de gente bem formada. Muito bem. Aí estão as explicações do professor Jaime Martins de Santana, decano de pesquisa e pós-graduação da UNB. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Ele foi um dos painelistas nesse seminário Caminhos para a Inovação 2013, a ciência no futuro da saúde e dos esportes. Muito obrigado. As portas continuarão sempre abertas aqui. Eu que agradeço, muito obrigado. E mais uma vez a gente parabeniza, toda a comunidade parabeniza o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação pela Semana da Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil. Isso é muito importante porque é um jeito de divulgar isso para o país inteiro, tornar isso o mais claro possível e transparente e estimular as crianças e a juventude para trabalhar nessa área. Muito bem, está dado o recado e a TV Senado faz parte aqui ajudando a divulgar essas ideias. A vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela sua audiência. Caso queiram entrar em contato com a nossa produção, olha aí o telefone, 0800 61 2211, 0800 61 2211. Mas se você quiser baixar esse ou outro programa da TV Senado, você pode usar esse endereço e está na sua telinha também, www.senado.leg.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência, até a próxima Cidadania. Tchau.